Olá a todos, estamos de volta com o português na ponta da língua. No programa de hoje vamos conversar sobre as atividades diárias. Tudo aquilo que nós fazemos ao longo dos dias. Muito bem, olha, e sabes o que eu acho? Que cada vez mais as crianças e mesmo os adultos têm muitas atividades diárias. Já não têm tempo livre para, sei lá, olhar o céu, imaginar animais com as formas das nuvens. Pois é, esse tempo é cada vez menor. Pois é, e olha, diz-me uma coisa, como é que podemos medir o tempo para organizar as nossas atividades? Relógio. Com o relógio já não chegamos atrasados. Pois é, muito bem. Então temos que saber as horas muito bem, certo? Isso mesmo. E precisamos saber as horas para marcar um encontro, a que horas vamos trabalhar. Então hoje vamos estudar as horas, pois em português, e vamos começar com as horas durante o dia. Quando é a hora certa, dizemos em ponto. 4 em ponto, 8 em ponto, 10 em ponto. E quando são 12 em ponto, também se pode dizer meio-dia em ponto. Até chegar à meia hora, aos 30 minutos de cada hora, diz-se 9 horas e 5 minutos, 9 horas e 10 minutos, 9 horas e 20 minutos, 9 horas e 27 minutos. Portanto, diz a hora e os minutos. Mas quando forem, por exemplo, 9 horas e 15 minutos, também se pode dizer 9 horas e um quarto. E quando forem 9 horas e 30 minutos, também podemos dizer 9 horas e meia. E a partir da meia hora, até à próxima hora, pode dizer-se 9 horas e 35 minutos ou 25 minutos para as 10 horas. 9 horas e 40 minutos ou 20 minutos para as 10 horas. 9 horas e 45 minutos ou um quarto para as 10 horas. E assim por diante. À noite temos também uma situação especial, que são as 24 horas ou meia-noite, que define a passagem para o novo dia. Define o início do dia seguinte e que por isso também se denomina 0 horas. Uma vez que a seguir vem o início da madrugada com a 1 hora ou 1 da manhã. Vamos agora observar o dia-a-dia de um rapaz. Ele é muito ocupado. Acorda muito cedo, aos dias de semana pelo menos, e está sempre a fazer alguma atividade, mas tem tudo muito bem organizado, para não se esquecer de nada e para não chegar atrasado. Pois é, todos os dias toma banho à mesma hora, às 7 horas e 10 minutos. Depois come, veste-se e sai para ir para a escola. Vai a pé. Também vai cedo para ainda brincar com os amigos. Demora cerca de 10 minutos no caminho. E à tarde? Quando ele sai da escola, vai logo para o treino? Vai! Os pais vão apanhá-lo assim que sai da aula e levam-no diretamente. Bem, que correria. Deve voltar para casa ou só lá para as 7h10. Mas ainda bem que tem um fim de semana para passear com os pais. Pois é, ainda bem, porque isso é muito importante. Quer dizer então que podemos dizer as horas de diferentes maneiras. Vamos ver esta imagem. Como podem ver, a forma de dizer as horas em português varia conforme nos referimos ao dia ou à noite. Sendo que durante o dia ainda temos as horas relativas à manhã e à tarde. E durante o período da noite temos as horas relativas à noite e à madrugada. Bem, isto parece confuso, mas não é confuso. Como em tudo, é uma questão de praticar. Ok, então vamos praticar mais um pouco e vamos ver algumas situações. Que horas são? São 10 horas em ponto. São 7 horas e um quarto. São 7 horas e 15. São 8 horas e 45. É um quarto para as 9. É meio-dia. É 1 hora da tarde.
São 5:30 da tarde. É meia-noite. É 00:30. Vamos ver então mais uns exemplos. Agora, o dia-a-dia da Inês. Todos os dias a Inês acorda cedo. Levanta-se às 7 horas da manhã e às 7:30 inicia o dia a fazer a sua higiene diária. Toma um belo duche, escova o seu cabelo e vai vestir uma roupa confortável. Às 7h45 toma um belo pequeno almoço e por volta das 8 horas da manhã já está a sair de casa para ir para o seu emprego. Às 8:10 vai apanhar o autocarro e 20 minutos depois, às 8:30, já está no seu trabalho. À 1 da tarde, 13 horas, faz uma pausa para almoçar e regressa ao seu trabalho. Chega a casa apenas às 18 horas, 6 horas da tarde. Às 20 horas, 8 da noite, consegue então relaxar um bocadinho no seu sofá, assistindo aos seus programas de televisão favoritos. E à meia-noite vai dormir. Já são horas de adormecer e de se preparar para uma boa noite de descanso, porque amanhã volta a fazer o mesmo horário. Então olha lá, e tu, o que fazes durante o dia? Olha, eu faço mais ou menos como a Inês. Levanto-me cedo e vou trabalhar. Sim, porque olha, quem não trabuca, não manduca. Olha, bela expressão. Nós precisamos de trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida. Pois é, mas olha, eu deito-me mais cedo que a Inês. Eu deito-me às 10 horas da noite, 22 horas, porque eu gosto muito de dormir. Olha, fazes tu muito bem. Há dias que eu para me levantar só de guindaste. Então, olha, já aprendemos as horas. Agora vamos falar um pouco dos dias da semana e dos meses do ano. Segunda-feira, Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e sexta-feira. Fim de semana, sábado, domingo, meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro. e dezembro. Então, e já agora, quando é que tu fazes anos? Eu faço em maio. E tu? Eu faço anos em dezembro. Olha, boa época, férias. Pois é, já tenho tantas saudades das férias. Mas para essas férias ainda falta muito tempo. Mas olha, o programa de hoje já acabou. Podes ir descansar. Ai, já acabou. Então, olha, antes de irmos embora, vamos só ver o vocabulário de hoje. Atividades diárias. Acordar, adormecer. Lavar-se. O duche, tomar duche. Vestir a roupa. Despir a roupa. Sair de casa, entrar em casa. Ir para o emprego. Sair do emprego. Ir para a escola, sair da escola. Ir para casa. Deitar-se, dormir. Refeições. Tomar o pequeno almoço. Almoçar. Lanchar. Jantar. Oh, Amália, lembras daquela expressão que tu usaste? Quem não trabuca, não manduca. Quem não trabalha, não tem dinheiro para comprar comida. Quem não trabalha, não come. Muito obrigada pela vossa atenção e não se esqueçam de treinar muito para poderem ter o português na ponta da língua. Ba-do-dum, dum, da-da.